Olá, eu sou a Valda Aguiar e este é o programa Terceira Revelação, um programa da Associação Espírita Caridade. Você está mais do que convidado a estar conosco nesses minutos de fé, de esclarecimento e, por que não, consolo, através da nossa programação. Para o bate-papo da manhã de hoje, estamos recebendo aqui o nosso irmão Rafael Gomes, da União Espírita Fonte de Luz de São Leopoldo. Rafael, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, bom dia a todos, que a paz e a luz do nosso Mestre Jesus esteja nos nossos lares nesse momento. Obrigada, Rafael. Lembrando aos nossos telespectadores que podem participar do programa Terceira Revelação, enviando um WhatsApp ao 99230 8189, ou pode participar deixando seu comentário, a sua dúvida, a sua pergunta, abaixo do vídeo, na live, na nossa fanpage, facebook.com/aecaridade. E para nós falarmos hoje sobre a fé com obras, Rafael vai nos trazer alguns apontamentos sobre esse tema. Você pode ir pensando aí o que você quer saber sobre a fé com obras. Como assim a fé com obras? Existe fé sem obras, Rafael? O que nós poderíamos falar? Eu acredito que a fé sem obras seja um tanto vazia, né? E é justamente esse assunto que nós vamos discorrer aqui hoje, né? E para poder discorrer sobre esse assunto, nós vamos utilizar como base o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, essa obra básica excelente aí de Kardec, né? Então, o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele começa com um trecho do Novo Testamento, que nós podemos encontrar em Mateus, capítulo 17, que diz que depois que Jesus desceu do Monte Tabor, acompanhado de Pedro, Tiago e João, um homem se aproximou dele, se ajoelhou aos seus pés e disse: Senhor, tenha piedade do meu filho, porque ele está lunático, ele sofre muito e frequentemente cai, ora no fogo e ora na água. Eu mostrei ele para os teus discípulos, mas eles não conseguiram curar o meu filho. E então Jesus disse: Ô raça incrédula e depravada, até quando eu vou sofrer com vocês? Até quando eu vou ter que ficar com vocês? Tragam essa criança até aqui. E aí, nas palavras da Bíblia, né, Jesus então expulsou o demônio e fez com que ele saísse do corpo da criança, que ficou imediatamente curada. E mais tarde, os discípulos então se aproximaram de Jesus em particular e perguntaram para ele, né, Mestre, mas por que nós mesmos não conseguimos expulsar esse demônio? E Jesus respondeu: é porque vocês têm pouca fé. Pois eu digo que se vocês tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, diriam para essa montanha: te transporta daqui até lá, e ela se transportaria, e nada seria impossível para vocês. Então aqui, Valda, nós temos mais um relato das palavras de Jesus, em que ele nos falou de forma figurada, para frisar bem os seus ensinamentos, né? Porque é certo que a nossa confiança nas nossas próprias forças nos torna capazes de realizar coisas materiais que não seriam possíveis se a gente duvida de si mesmo, né? Rafael, Oi. Desculpa, se nos permite, sobre esse trecho que tu relataste, o que nós podemos, de uma maneira bem mais simples, trazer para o nosso telespectador? Tem muitos que nos acompanham e que não conhecem doutrina espírita. Qual a visão da doutrina espírita sobre esses demônios, né? De uma maneira bem sintética, claro. Porque Jesus expulsou um demônio do menino, pobre do menino, como é que Deus permitiu que tivesse um demônio com ele? O que era esse demônio? O que representa isso? Exatamente. Até por isso que eu frisei, né, nas palavras da Bíblia, né? Uhum. Naquela época, o conhecimento geral dos judeus, né? Jesus era judeu, né? Então, o conhecimento geral dos judeus sobre a vida espiritual era mais ou menos o conhecimento de que existiam demônios, existiam anjos, né, e seres, né, mitológicos, que o espiritismo não acredita nisso, né? Os demônios que Jesus expulsava, né, nada mais eram do que espíritos, né, primitivos, né, não tão evoluídos, e que de alguma forma obsidiavam, né, estavam provocando uma obsessão naquele pobre daquele menino, que provocava provavelmente ataques epiléticos, né? Então, esses demônios que Jesus expulsou nada mais eram do que espíritos que estavam obsidiando aquela criança, né? E aproveitando essa deixa, né, que no meio espírita nós costumamos pegar esse trecho, né, e falar bastante sobre esse aspecto do cair constantemente no fogo e na água, né, daquelas convulsões que o menino tinha. Nós temos até relato de André Luiz sobre a história do Pedro. Não
não é bem o nosso tema, mas sobre a epilepsia, né? Que muitas vezes a ciência trata a epilepsia de uma forma assim paliativa, porque as convulsões, as crises, elas reaparecem mesmo com o uso da medicação. E tu nos traz uma informação muito boa, né? Muito interessante de ser avaliada, que aqueles demônios nada mais eram do que espíritos que estavam influenciando, obsidiando aquele menino. Nos casos de epilepsia, é isso que nós encontramos, as influências espirituais sobre aquela pessoa, tirando a condição física preponderante. Exatamente, era isso que eu ia frisar, né? Claro que existem situações de pacientes epiléticos que eles possuem alguma condição orgânica, que é o gatilho que desencadeia as convulsões, as crises convulsivas, né? Isso já tem bastante documentado na medicina, de focos epileptogênicos, né? Em que o paciente, a partir do momento em que ele faz uma cirurgia para destruir aquele foco epileptogênico no cérebro, fica resolvido o caso, né? Mas existem outros casos, né, que são, como a medicina diz, que são criptogênicos, né? Não se sabe de onde que está vindo esse foco, né? Por que a pessoa tem, mas ela vai ter que tomar remédio para o resto da vida. E aí, nesses casos, pode ser um caso de um espírito obsidiando aquela pessoa, né? Muitas vezes obsessores já de vidas passadas, um caso de débitos anteriores daquela pessoa que está encarnada, né? São bastante coisas que a gente pode observar num único tema, né? Nós estamos falando sobre a fé com obras, mas como tu disseste, a nossa base é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, que traz esse relato bíblico para ilustrar a passagem em que Jesus fala que se nós tivéssemos um pouquinho de fé, a gente conseguiria fazer coisas inimagináveis. Já viste um grão de mostarda, o tamanho que é? Não cheguei a ver. É uma coisinha de 1 milímetro, assim, uma bolinha amarela de 1 milímetro, né? Então, veja assim o tamanho da alegoria que Jesus fez, né? Comparando a nossa fé com uma coisinha, então a nossa é menor ainda, né? É, Cadê? A gente não enxerga nem no microscópio. Com certeza. E nós falaste sobre a confiança, que quando a pessoa tem fé, ela consegue fazer coisas inimagináveis que aquele que não tem fé se vê incapaz. Como que funciona? Qual é o gatilho que proporciona isso, de nós conseguirmos fazer essas coisas inimagináveis? Pois então, aqui nesse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, Kardec explana que as montanhas que a fé transporta, na verdade, são as resistências, as dificuldades, né, que podem ser encontradas entre os homens, até mesmo quando a gente está realizando as obras de caridade mais bonitas, né? Os preconceitos rotineiros, o interesse material, o orgulho, o egoísmo, são também montanhas que barram o caminho de todo aquele que trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta, né, ela nos dá a perseverança, a energia e os recursos que nos permitem vencer os obstáculos, né, tanto nas grandes quanto nas pequenas coisas. Já aquela fé que é fraca, ela provoca insegurança, incerteza, e os nossos inimigos, né, se aproveitam disso para nos combater. Essa fé vacilante, ela não procura os meios de vencer, porque ela não crê na possibilidade de vitória. Então, no outro sentido, a fé, ela é a confiança que se tem no cumprimento de uma coisa, né? A certeza que se tem de se atingir um objetivo. Ela nos dá uma clareza de ideias, uma luz que nos faz ver os fins que a gente tem em vista e os meios para se atingir esses fins. Rafael, seria isto, essa confiança? Assim, eu sei que eu vou conseguir fazer tal coisa. Seria isso o impulso dos nossos amigos benfeitores, nos indicando o caminho? Assim, olha, está passando por essa situação difícil, observa o que tem à tua volta. E a gente tem aquele estalo, né? Nossa ideia é brilhante, né? E a gente pensa assim, não, eu vou por aqui que vai dar certo. Ah, mas não tem nenhum recurso, nada que te diga que vai dar. Não, mas eu sei que vai dar, não sei como, mas eu sei que vai dar. Entrando a intuição aí, né? Uhum. Que um desenvolvimento das capacidades humanas que cada vez mais, né, com a evolução do nosso planeta aqui, vai se tornar um meio de comunicação entre os espíritos, né? Essa comunicação mental. Exatamente, a intuição, né? O nosso mentor espiritual nos soprando aos ouvidos aquilo que a gente precisa fazer
para poder atingir o nosso objetivo. Claro, se o objetivo é nobre, né? Sim. Não, vou pedir ajuda para o meu benfeitor espiritual para me soprar para eu ganhar na Mega Sena. Talvez nem exista mais, né? Daqui a um tempo. Acredito que não vai existir. Mas assim, a fé que ela é sincera, né? A fé verdadeira e sincera, ela é calma. Ela nos dá a paciência que sabe esperar. Porque ela se apoia na inteligência e na compreensão das coisas, o que nos dá a certeza de atingir o nosso objetivo. Já aquela fé que é vacilante, ela sente a sua própria fraqueza. E quando ela é estimulada pelo interesse, ela se torna enfurecida. E aí ela acredita que pela violência ela vai conseguir obter a força que não tem. E é o que nós vemos hoje no Oriente, por exemplo, né? Exatamente. Tantas coisas feitas assim de forma bem violenta, agressiva, em nome de uma fé que nos põe à prova, né? Porque se a gente parar para pensar, a base dessa doutrina no Oriente é o Alcorão. O Alcorão prega só o amor, né? Exatamente. E as pessoas distorcem um pouco isso por conta do seu entendimento de fé, né? Exatamente. Criam essa... Então, assim, a calma na luta, ela é sempre um sinal de força e de confiança, né? E a violência, ao contrário, ela é sempre um sinal de fraqueza e de dúvida de si mesmo, né? Se eu duvido, então eu vou ter que... Se eu não estou conseguindo convencer, eu vou tentar impor através da força, né? Rafael, poderia nos falar um pouquinho mais sobre essas montanhas que tu falaste, que as montanhas que Jesus se referiu, que a gente poderia transportar, não eram exatamente montanhas físicas, né? O monte, aquele de terra, de pedras, enfim. Eram mais as dificuldades que a gente apresenta, as resistências. E tu falaste que mesmo em um trabalho voltado ao bem, nós encontramos essas dificuldades, essas resistências, essas montanhas. Como que nós poderíamos melhor entender essas montanhas no nosso dia a dia? Comentaste algo sobre a falta de fé, o fanatismo, o orgulho. Exatamente. Na verdade, né, nós estamos num planeta que ainda é um planeta de provas e expiações, né? E todo ser humano aqui vem para cá para enfrentar dificuldades, né? É uma forma que Deus nos permite com que nós possamos desenvolver a nossa inteligência, desenvolver a nossa moral, né? Então, nós vivemos num mundo em que as dificuldades são a regra e não a exceção. Então, todas essas montanhas que Jesus mencionou nesse trecho do Evangelho, né, a gente vai encontrar no nosso dia a dia. As dificuldades, os interesses, né, as segundas intenções das pessoas, né? Então, a gente tem que ter a fé para poder pular por cima dessas montanhas e atingir aquele objetivo. Se for um objetivo nobre, a gente com certeza vai conseguir atingir ele. E nós contamos com auxílios, né, do alto, quando perdão, nós nos propomos algo no bem, né? Porque muitas pessoas falam assim, não, eu tenho fé, mas tudo que eu vou tentar fazer de bom não dá certo. Como é que a gente pode entender isso? Assim, a pessoa realmente tem fé, ou ela precisa passar por alguma provação? Prova a tua fé, então, passa pelas dificuldades. Porque não são poucos os que dizem isso, né? Não, eu tenho fé, mas nada dá certo para mim. E tem pessoas ainda que dizem assim, como eu queria ter fé que nem tu, né? Mas eu não posso, né? Pode ter certeza que as pessoas que dizem isso, na verdade, elas falam isso só com os lábios, né? E não com o coração. Porque ao dizerem isso, eles fecham os ouvidos, né? Porque as provas que a gente encontra nesse mundo da existência de uma inteligência superior são muitas, né? Por que então que essas pessoas resistem em aceitar a verdade, né? Em alguns é indiferença mesmo, né? Noutros é o medo de serem forçados a mudarem os seus hábitos. E na imensa maioria é o orgulho se recusando a reconhecer uma força superior a eles. Porque daí eles teriam que se ajoelhar diante dessa força, né? E quando a gente percebe que é difícil a gente encontrar hoje na Terra, como tu falaste, um plano que ainda é de expiação e de provas, um plano de imperfeições, espíritos encarnados, pessoas que não têm orgulho, porque todos nós temos, né? Ou nós não temos. Não, com certeza. Né? Todos nós aqui estamos no mesmo patamar, né? Mais ou menos no mesmo patamar moral, né? Uhum. Mas é claro, né, Valda, a gente não pode confundir a fé com presunção, né? Porque aquele que tem fé, a verdadeira fé, ela vem sempre aliada com a humildade. Porque aquele que tem fé, ele sabe que ele não pode nada sem Deus. Ele acredita mais em Deus do que em si mesmo. E aí é que os bons espíritos o ajudam.
A presunção é mais orgulho do que fé. E o orgulho sempre é castigado, né? Cedo ou tarde, pela decepção e pelo fracasso, que acabam sendo a sua consequência, né? Isso que tu falaste é muito importante, porque às vezes nós conhecemos companheiros de caminhada no meio espírita, né, que é o meio que nós estamos inseridos, que não sabem como vão começar determinada coisa, mas aquele objetivo é bom, é voltado para o bem, não tem nem os recursos materiais e humanos para poder fazer determinada coisa, a pessoa diz, não, isso vai ser feito porque precisa ser feito em prol do próximo. E a pessoa começa aquilo do nada, assim, baixa a cabeça assim, como é que eu vou fazer, né? Mas começa. E aí, quando começa, vem um que participa de determinada coisa, auxilia naquilo, aí aquele um vai embora. Aí vem outro, fica ali, auxilia um pouco, ou vem alguém de fora, assim, e quer auxiliar com recursos materiais, por exemplo, para uma obra que é voltada ao bem comum, né? E muitos dizem assim, fulano é metido, é presunçoso, é prepotente, porque ele diz que vai fazer e nem pensa nas coisas. Tratam isso por uma certa inconsequência, né? Essa presunção. E isso que tu falaste que é interessante nós compararmos, né? A humildade como fator preponderante para expressar essa fé mais robusta, essa fé que nos norteia de forma mais digna, mais fiel às nossas causas. Nós vacilamos tanto que às vezes a gente pensa, será que eu consigo? A gente se pergunta muitas vezes isso, né? Não é tão fácil seguir no caminho. Vamos falar um pouquinho mais sobre o poder da fé, Rafael? Mas aí após o nosso intervalo? Tá certo. Lembrando aos nossos telespectadores que podem participar do programa Terceira Revelação, enviando um WhatsApp ao 99230 8189 ou deixando um comentário abaixo da live no Facebook, na fanpage da Associação Espírita Caridade. Por que nós falamos para deixar abaixo da live que está na fanpage da Associação Espírita Caridade? É porque muitos companheiros compartilham o nosso vídeo, e aí quem está olhando o vídeo compartilhado no perfil de outro irmão e for colocar o seu comentário, nós não vamos ter acesso para poder ver o seu comentário, a sua dúvida. Então pedimos para deixar abaixo do nosso. Muito obrigada pela companhia de todos. Nós já voltamos. Eletricanoas, comércio de material elétrico, comercial e industrial. Fios, cabos, lâmpadas, disjuntores, contactores e relés. Eletricanoas, na Avenida Boqueirão 740, bairro Igara. Fone 3031 3130. Estamos de volta com o programa Terceira Revelação. Nós gostaríamos de... Estamos de volta com o programa Terceira Revelação. Gostaríamos de mandar um abraço para o pessoal do Facebook que está participando. A Lalinha Bueno falou que está um excelente tema.
José Ricardo Bueno, Johnny Robson, Amarildo Barbosa também está nos assistindo. O pessoal que deixou comentário ali também. Nós agradecemos a participação de todos. Muito obrigada por estarem acompanhando essa programação conosco. Hoje nós estamos falando sobre a fé com obras. E o nosso convidado é o nosso irmão Rafael Gomes, da União Espírita Fonte de Luz de São Leopoldo. Rafael, no bloco anterior nós estávamos falando um pouquinho sobre o poder da fé. Poderia nos falar um pouquinho mais sobre a fé cega, que nós encontramos isso também na nossa obra básica, o Evangelho segundo o Espiritismo? Claro. Então, no seu aspecto religioso, a fé é a crença nos dogmas particulares que compõem as diferentes religiões, né? E todas as religiões possuem os seus artigos de fé. Nesse aspecto, a fé pode ser raciocinada ou cega. A fé cega, ela não examina nada, aceita tudo sem verificar se o que estão dizendo é verdadeiro ou falso. Essa fé cega, ela vive se debatendo, né, a cada passo com a evidência e com a razão, e em excesso leva ao fanatismo. Então, quando a fé está apoiada no erro, ela vai sempre acabar desmoronando. Já aquela fé que tem por base a verdade, ela é a única que tem o seu futuro assegurado, porque ela não tem nada a temer com o progresso do conhecimento. O que é verdadeiro na escuridão é verdadeiro na luz do dia também, né? Óbvio, né? Cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade, né? Agora, tu tentar impor uma fé cega sobre uma questão de crença é confessar a tua incapacidade para demonstrar que está com a razão, né? Em certas pessoas, a fé parece ter nascido com elas. Ela é inata. Basta uma faísca para desenvolver a fé. Mas outras pessoas não, já têm um pouco mais de dificuldade de assimilar as verdades espirituais, né? O que já é uma evidência de uma natureza em atraso. As primeiras, elas já acreditaram, já compreenderam, elas trazem ao renascer a intuição do que elas sabiam. A educação delas está feita já. Agora as segundas não. A educação delas ainda está por fazer, mas ela vai ser feita. E se não se concluir nessa existência, ela vai ser concluída na próxima. Então nós podemos dizer que nessas pessoas que nós encontramos essa fé pronta, vamos dizer assim, né? Que a gente olha, nossa, eu queria ter fé como fulano, né? Mas eu não consigo. Essas pessoas já passaram por diversas existências e por provações que fortaleceram a fé. É assim que a gente pode falar sobre isso? Com certeza, sim. E isso a gente vê muito no movimento espírita, inclusive, né? Pessoas que entram pela primeira vez numa casa espírita e sentem um estalo, né, na mente, né? Como se estivessem finalmente despertando para a terceira revelação, né? Que é o título do nosso programa aqui, né? Certas pessoas, elas já fizeram todo aquele trabalho em vidas passadas, né? No momento em que elas finalmente encontram aquilo que elas estavam procurando, basta aquele estalo, basta aquela faísca para elas continuarem. Agora, outras pessoas não, né? E a resistência dos incrédulos em acreditar se deve muitas vezes pela maneira como as verdades espirituais são apresentadas para eles. Né? Para acreditar não basta ver, é preciso acima de tudo compreender. É precisamente o dogma da fé cega hoje que produz o maior número de incrédulos. Porque essa fé cega ela quer se impor exigindo que as pessoas esqueçam, ignorem aquilo que elas têm de mais precioso, que é a sua capacidade de raciocínio e o seu livre-arbítrio. Então, é contra essa fé cega, principalmente, que se revoltam os incrédulos. E é a essa fé que a gente se refere quando a gente diz que não se deve impor. Né? Por não aceitar provas, a fé cega deixa um vazio atrás de si. E no lugar desse vazio nasce a dúvida. Já aquela fé que tem por base os fatos e a lógica, ela é clara, ela não deixa atrás de si nenhuma dúvida. O cara acredita porque tem certeza, e só se tem certeza quando se compreendeu. É por isso que essa fé não se dobra, porque somente é inabalável a fé que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. E aí nós observamos como foi o nosso passado aqui na Terra, historicamente falando, né? De que nós tínhamos apenas uma instituição religiosa que era a detentora da fé. Era a única que evoluiu muito, óbvio, ao passar dos séculos, mas há séculos atrás nós tínhamos aquela coisa de ter que acreditar.
se eu se eu duvidasse, ou se eu pensasse, será que tal coisa não poderia ser? Não poderia ser um pouco B, eu já poderia ir para a fogueira por causa disso, né? Nós vivemos momentos muito tensos no passado, no nosso planeta, no que diz respeito à fé. E essa imposição que tu falaste, que produz muitos incrédulos, né? Ninguém gosta de ser contrariado. E ninguém gosta de ser contrariado sem saber por que está sendo contrariado, né? Cada vez mais. Né? Cada vez mais. Eu acho muito interessante enxergar isso nas crianças cada vez mais, né? Quando eu era criança, né? Quando nós todos aqui éramos crianças, nós não nos questionávamos muito. Nossos pais diziam assim, olha, faz isso aqui, e a gente ia lá e fazia. Era o meu pai, era a minha mãe, eu tenho o dever de obedecer ele, eu fazia, né? E os meus filhos não, os meus filhos sempre perguntam, mas por quê? E se eu não digo por quê, vai ser difícil convencer eles de que eles vão ter que fazer aquilo quando eu não estiver por perto. Então eu sou obrigado a explicar. As crianças, cada vez mais, elas estão nascendo com essa coisa dentro de si, do raciocínio lógico, né? Não basta tu mandar a criança obedecer, ela tem que saber por quê, de que forma que aquela conduta errada vai me prejudicar. Né? Então, nós estamos vivendo cada vez mais em um mundo, né, onde a humanidade está se questionando. Então, a fé tem que se adaptar a isso e tem que saber as razões por que a pessoa tem que acreditar. E, de certa forma, nós somos essas crianças, espiritualmente falando, né, de nos questionarmos quando, por exemplo, a gente passa por alguma dificuldade, né? A gente pergunta para o nosso pai, né, pergunta para Deus, por quê que eu estou passando por isso? E falando sobre as crianças, quando eu era pequena, a idade dos porquês era com 5 anos, né? Hoje a minha filha tem 2 anos e 8 meses e às vezes me pergunta por quê das coisas. E a gente age como crianças diante de Deus porque a gente não compreendeu determinada prova que a gente fica se perguntando, por que Deus? Por que passar por isso? Falta compreensão ainda? Com certeza, com certeza. Tem uma história que eu acho muito bonita, que uma vez eu ouvi um palestrante espírita falar, que um dia Santo Agostinho estava na beira da praia caminhando e tentando entender o que era Deus, né? E ele caminhando e raciocinando, daqui a pouco ele viu um menino de uns 3, 4 anos de idade, bem na beira da praia, fazendo um buraquinho com um copo, né? Um copinho pequenininho, e cada vez que ele fazia o buraco, vinha a onda e enchia o buraquinho dele de água, né? E aí ele pegava com aquele copinho e ficava tirando. E aí vinha a onda e enchia de novo. E era uma luta infinita aquilo, né? Até que Santo Agostinho percebeu aquilo e foi ao menino falar, olha menino, tu não tá vendo que é inútil esse teu esforço? Olha o tamanho desse teu copinho e olha o tamanho do mar. E nesse momento o menino se transfigurou em um espírito de luz e falou para Santo Agostinho, tu não está vendo o tamanho do teu cérebro e o tamanho de Deus? Então é uma situação assim, nós somos ainda crianças espirituais, nós não temos ainda a capacidade de entender os desígnios divinos, né? Mas a gente tem que ter fé de que Ele é um Pai amoroso e de que Ele quer o nosso bem. É como o fato dos nossos filhos, quando eles não queriam, né, quando eram bem pequenininhos e não queriam tomar aquele remédio amargo, aquele antibiótico que ia curar a faringite deles. A gente sabia que ia fazer bem para eles, eles não sabiam. Então a gente meio que forçava eles a tomar o remédio amargo, né? Nós também somos assim perante Deus, né? E nós passamos por dificuldades, como tu disseste, né? As dificuldades, os problemas, eles são a regra e não a exceção, né? A exceção nós poderíamos afirmar que a exceção é a gente passar bem por esses problemas, conseguir, né, tirar algo de bom dos problemas. Eu acho que a exceção são os momentos que a gente pode respirar, né? Botar a cabeça para fora da água. E ter um momento de paz, vamos dizer assim, né? E a gente não deve buscar também isso aqui, né? Nós ainda somos muito primitivos ainda para tentar achar que nós vamos ser felizes neste mundo material, né? Como que a gente pode entender essa... Porque muitos de nós dizem... A gente pode partir de uma frase que o Chico Xavier disse que ouvia da mãe dele, né? E que aí uma vez na escola perguntaram para ele assim, Chico, o que tu vai querer ser quando tu crescer? E ele diz, eu vou querer ser feliz. Aí disseram para ele, não, Chico, tu não entendeu bem a lição. Ele disse, não, vocês que não entenderam bem a vida, né? Porque ela dizia que tudo que a gente tinha que buscar ser feliz. Mas como é que a gente pode entender ser feliz aqui na Terra, que é um plano de imperfeições? A felicidade não é bem daqui, mas a gente experimenta muitos momentos felizes, né? Com certeza. E os momentos mais felizes que a gente experimenta aqui são os momentos em que a gente está praticando a caridade.
Disso acho que todos podem ter certeza, né? São os momentos em que a gente consegue olhar para fora de nós mesmos e a gente consegue fazer o bem para o nosso irmão. Naquele exato momento em que a gente sente que aquele irmão recebeu um benefício nosso, são os momentos em que a gente vai conseguir a felicidade mais duradoura, né? Eu acho que esse é o destino de todos os espíritos na Terra, né? Conseguir perceber, conseguir entender que a gente não vai conseguir ser feliz sozinho. A gente precisa do nosso irmão e o nosso irmão precisa da gente. A partir do momento que nós começarmos a nos olharmos como irmãos aqui nesse planeta, a felicidade verdadeira vai se tornar uma realidade aqui na Terra. E em relação a essa realidade que vai se tornar aqui na Terra a felicidade verdadeira, essa felicidade verdadeira, conforme que tu trouxeste, é aprender a servir ao próximo, né? Com certeza. Conviver com o outro. Que hoje a nossa realidade é muito assim, eu gosto de fulano e de Beltrano. Eu não gosto de Cicrano e de mais uns 15, 20. A gente costuma se distanciar daqueles com quem a gente tem dificuldade. Quando, na verdade, o certo seria nós nos aproximarmos, né? Até para poder dizer, eu tenho fé, eu creio que tudo vai dar certo, então eu vou me aproximar daquele que pode ser o meu inimigo. Seria um caminho, né? Com certeza, né? Eu acho que as pessoas estão aí, né, para nos auxiliar, seja para o bem ou para o mal, né? Elas vão acabar sendo uma aprovação para nós, né? Pessoas que às vezes a gente tem dificuldade de compreender, a gente tem que também pensar assim, mas o que será que eu estou fazendo de errado também, para que essa pessoa não consiga compreender o meu jeito de ser, né? A gente tem que entender que existem sempre dois lados da moeda, né? Se o fulano não gosta de mim, talvez seja porque eu tenho olhado torto para ele em algum momento e ele interpretou aquilo errado. Vamos sentar, vamos conversar, né? Talvez não seja possível a gente aprender a amar aquele nosso irmão, mas a gente tem sim a obrigação de aprender a tolerar os seus defeitos, porque ele certamente tolera muitos defeitos nossos, né? Mas voltando um pouco ao assunto da fé, né? Da fé no sentido de acreditar. Nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, consta ainda a parábola da figueira que secou. Não sei se todos lembram dessa parábola da figueira que secou. Ela está no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, né? E diz que depois que Jesus saiu de Betânia, ele sentiu fome e viu ao longe uma figueira. E se aproximou dela para ver se encontrava alguma coisa para comer. Mas chegando lá, ele só encontrou folhas, porque não era a época de figos ainda, né? Então Jesus falou para a figueira, que ninguém coma nenhum fruto de ti, e foi embora. E aí no dia seguinte, ao passarem de novo pela figueira, eles notaram que ela tinha se tornado seca até a raiz. E Pedro, se lembrando das palavras de Jesus, né, falou, mestre, olha só como a figueira que tu amaldiçoou ficou seca. E aí então Jesus tomou a palavra e falou, tenham fé em Deus, pois eu digo a vocês que todo aquele que disser para essa montanha, sem hesitação, te transporta daí e te atira no mar, acreditando firmemente que tudo aquilo que disser vai acontecer, ele vai ver de fato isso acontecer. A figueira que secou, ela é o símbolo de todas aquelas pessoas que têm apenas a aparência do bem, mas que na verdade não produzem nada de bom. São oradores que têm mais brilho do que solidez, cujas palavras têm o verniz da superfície, agradam aos nossos ouvidos, mas depois que são ouvidas a gente ainda fica se perguntando, mas o que será que essa pessoa está querendo dizer, né? Ela é também o símbolo de todas as pessoas que têm a oportunidade de ser úteis e não são, de todos os sistemas vazios, de todas as utopias, de todas as doutrinas sem base sólida, né? O que falta na maioria das vezes para essas pessoas e doutrinas é a fé verdadeira, a fé produtiva, a fé que comove as fibras do coração. Em uma palavra, a fé que transporta montanhas, né? São árvores que têm folhas, mas não têm frutos. E é por isso que Jesus condena essas pessoas à esterilidade, pois vai chegar o dia em que todas elas vão ficar secas até a raiz. Ou seja, todas as doutrinas que não tiverem produzido nenhum bem para a humanidade vão ser reduzidas ao nada. E todas as pessoas que foram conscientemente inúteis, que não utilizaram os recursos que tinham para produzir o bem, vão ser tratadas como a figueira que secou. Os médiuns, por exemplo, eles são os intérpretes dos espíritos. Eles suprem os organismos materiais que faltam para que os espíritos nos transmitam as suas mensagens, as suas instruções. É por isso que os médiuns são dotados, né, com esses dons para poder ajudar a humanidade, né? Eles são como árvores que devem dar o alimento espiritual para os seus irmãos.
E assim eles se multiplicam e estão em toda parte, né? Em todos os países, em todas as classes sociais, para que o alimento seja farto e também para provar para os homens que todos são chamados. Mas se o médium se desvia do caminho do bem, se ele se deixa levar por motivações fúteis ou prejudiciais, né? Se ele utiliza a sua mediunidade em favor dos interesses materiais, então esse médium é como a figueira estéril. Deus vai retirar dele aquele dom que se tornou inútil nas suas mãos, a semente que ele não soube fazer frutificar. E aí então ele vai se tornar vítima dos maus espíritos. E quando nós acabamos não nos tornando úteis, mesmo recebendo no colo assim as oportunidades de trabalhar, nós dizemos assim, não, quem tem alguma noção da doutrina espírita ser reencarnacionista, às vezes usa essa desculpa. Não, eu vou deixar para a próxima existência. Ou nessa mesma, não, quando eu me aposentar eu vou me dedicar. Vai ter as mesmas oportunidades, posto que está consciente nesse momento de que deve servir, ser útil para a humanidade. É sempre daquele jeito, né? Quem pode fazer e não faz, continua com o débito, né? E isso sempre gera sofrimento, né? E a gente não deve pensar assim, que fazer o bem, que praticar a caridade é algo que sempre vai necessitar de grandes empreendimentos, de grandes fortunas, ou eu vou esperar eu melhorar um pouquinho financeiramente. A caridade está no nosso dia a dia, está à nossa volta, né? É aquele jovem que se levanta no trem ali para poder dar o lugar pro mais idoso, né? É o nosso colega de trabalho que eu percebo que ele não está legal, que ele não está bem, eu pergunto, tudo bem contigo? Como é que tu está? Né? É aquele nosso ascensorista do elevador que a gente chega e diz um bom dia alegre quando a gente percebe que ele está um pouco mal-humorado. Né? Então a caridade, ela está no nosso dia a dia. E quem se recusa a fazer porque está muito preocupado consigo mesmo, na próxima encarnação pode ser mais difícil de resgatar todos aqueles débitos que a gente adquiriu agora. E às vezes a gente reclama, né, de ter que conviver com muitas pessoas, eu vou querer me enclausurar, acaba experimentando a solidão, de certa forma, né? Mesmo que eu estou negando a oportunidade de estar próximo daqueles. Porque, claro, a gente não pode fugir de um dos princípios básicos da nossa doutrina, que é a reencarnação. Tem gente que usa o ditado, né? Aqui se faz, aqui se paga. E nem sempre é aqui, né? Claro, a gente até pode levar ao pé da letra aqui como planeta Terra, ou plano de expiação e provas em outro planeta, mas é uma coisa meio vingativa essa do aqui se faz, aqui se paga, né? De punição. Deus não é punitivo dessa forma, tanto que nos dá os recursos, né, Rafael? Sempre nos dá recursos, né? E eu não sei se tu te lembra da parábola dos talentos também. Essa é uma parábola que na doutrina espírita ela é muito mencionada, né? Nessa parábola, Jesus nos conta a história de um homem, né, provavelmente muito rico, e que, se ausentando do seu país, ele resolve dar alguns talentos para os seus servidores para que eles administrem na sua ausência. Para o primeiro ele deu 5 talentos, para o segundo ele deu 2 talentos e para o terceiro ele deu apenas 1. Rafael, vou te pedir licença para te continuar contando esta parábola depois do intervalo. Lembrando aos nossos telespectadores que podem participar do programa Terceira Revelação de hoje, mandar suas dúvidas, comentários para o Rafael Gomes aqui para o programa, através do WhatsApp 992308189 ou deixando comentário abaixo do vídeo na live na fanpage da Associação Espírita Caridade. Nós já voltamos. Eletricanoas, comércio de material elétrico, comercial e industrial. Fios, cabos, lâmpadas, disjuntores, contactores e relés. Eletricanoas, na Avenida Boqueirão 740, bairro Igara. Fone 3031 3130.
Estamos de volta com o programa Terceira Revelação. Hoje estamos falando sobre a fé com obras e o convidado é o nosso irmão Rafael Gomes, da União Espírita Fonte de Luz de São Leopoldo. Antes de passarmos a palavra ao nosso convidado, nós gostaríamos de mandar um abraço para o pessoal do Facebook. Rudney Moscarelli diz parabéns, ótimo programa. Fernando Pereira nos diz: a caridade é nos olharmos no espelho para poder ajudar o próximo. Luana Moscarelli mandando um abraço. Silvana Lima, sem dúvida, os momentos mais felizes são quando praticamos a verdadeira caridade. Gostaríamos de mandar um abraço também para o restante do pessoal que está curtindo o vídeo, ele está assistindo conosco, a Edith Lima, Rubem Martins, Inês Langer, Lalinha Bueno, Cremilda Souza, Neuci Gomes, Voni Ferreira, Rogério Fagundes e Fernando Pereira. Muito obrigada a todos pela participação, agradecemos os comentários dos nossos irmãos que estão acompanhando a nossa programação. No bloco anterior, nós estávamos falando sobre a parábola dos talentos. Rafael, poderia retomar ela para nós? Vamos retomar então. Eu vou contar resumidamente então aqui a parábola dos talentos, só para a gente poder ilustrar um pouco mais essa necessidade de aliar a nossa fé com boas obras, né? Então Jesus nos contou essa parábola de um homem que, se ausentando do seu país, ele distribuiu alguns talentos entre os seus servidores para que eles administrassem na sua ausência. Para o primeiro ele deu 5 talentos, para o segundo ele deu 2 e para o terceiro ele deu apenas 1, a cada um segundo a sua capacidade. E aí ele foi embora. E aí esse homem, depois de muito tempo, ele voltou e resolveu acertar contas com seus servidores, né? Os 2 primeiros, eles conseguiram multiplicar o valor que eles tinham recebido. Mas o terceiro não fez nada com aquele talento, enterrou ele debaixo da terra e devolveu ele intacto para o patrão. Os 2 primeiros foram elogiados pelo patrão, mas o terceiro foi duramente criticado e punido, e o único talento que ele tinha foi retirado dele. A primeira coisa a esclarecer sobre essa parábola é que o talento mencionado aqui não tem nada a ver com talento no sentido de dons e capacidades. O talento ele era uma espécie de peça de ouro ou de prata que tinha muito valor. Estima-se, fazendo uma comparação com os dias atuais, que um único talento de prata valeria algo em torno de 60 mil reais. Mas apesar do talento mencionado no texto não ser dinheiro, né, a gente pode entender que Deus é esse Senhor da parábola e que Ele nos dá muitas coisas valiosas, dons, capacidades, oportunidades, para nós usarmos e multiplicarmos nas nossas vidas, mas acima de tudo para o bem de toda a humanidade. E Deus nos dá esses dons, né, conforme a nossa capacidade. Na parábola a gente vê que os 3 homens receberam quantidades diferentes de talento conforme a sua capacidade. Mas o interessante é notar que ninguém recebeu pouco. Mesmo aquele que recebeu apenas 1 talento, ele recebeu algo precioso e de muito valor. E poderia ter feito esse talento frutificar. Porque Deus quer que nós multipliquemos os nossos talentos. No texto a gente vê que aquele servidor que recebeu 2 talentos, ele foi elogiado da mesma forma do que aquele que recebeu 5. O que o Senhor valorizou foi a fidelidade no uso dos talentos. Então essa parábola nos explica que Deus vai nos cobrar pelos talentos que Ele nos deu. Os 3 homens receberam responsabilidades e foram cobrados por isso. Então receber talentos é também receber responsabilidades. O terceiro, apesar de ter apenas conservado o seu talento, ele foi duramente criticado e punido por não ter conseguido multiplicar ele. Então tudo isso, Valda, para poder dizer que a fé, para ser proveitosa, ela tem que ser ativa, ela não pode ficar adormecida. Porque a fé, ela é a mãe de todas as outras virtudes que nos conduzem para Deus. E como mãe, a fé deve velar atentamente pelo desenvolvimento das suas próprias filhas. A esperança e a caridade, por exemplo, elas são resultantes da fé. Não é a fé que nos dá a esperança de se verem cumpridas as promessas de Deus? Pois se nós não temos fé, o que a gente pode esperar? E não é a fé que nos dá o amor? Pois se nós não temos fé, que amor que nós podemos ter? E que amor será esse? Então a fé, ela é a inspiração divina que desperta todos os sentimentos nobres que conduzem o homem para o bem. E ela é a base da nossa renovação. Essa base tem que ser forte e durável, pois se a menor dúvida abalar a nossa base, o que vai ser do edifício que a gente construiu sobre ela? Por isso que nós temos que construir o nosso edifício sobre fundações sólidas. A nossa base tem que ser mais forte do que as fórmulas enganosas pré-concebidas.
ela tem que ser resistente à zombaria dos incrédulos. Pois a fé que não encara a zombaria dos homens não é a verdadeira fé. A verdadeira fé ela é atraente, ela é contagiante e ela sabe se comunicar com aqueles que não têm fé, ou até mesmo não fariam questão de ter. Ela encontra palavras convenientes que chegam até a alma do indivíduo, enquanto que aquela fé apenas aparente, ela usa palavras sonoras, mas que produzem só o frio e a indiferença. Então aquele que tem fé, ele deve pregar pelo exemplo da sua fé, para transmitir ela aos homens. Mas acima de tudo, ele deve pregar pelo exemplo das suas obras, para que todos vejam o mérito da fé. E claro, deve pregar também pela sua esperança inabalável, para que todos vejam a confiança que fortifica e estimula a gente a vencer todos os obstáculos da vida, né? E muitos dizem assim, não, eu não tenho verbo, eu não poderia falar e pregar sobre Deus, sobre fé, sobre coisas boas, porque eu não tenho essa capacidade, enfim. Mas como tu mesmo disseste, pregar pelo exemplo também, né? Quantos que nós conhecemos que não sabem nem ler, não foram alfabetizados, e tem essa sementinha no coração que ilumina onde quer que cheguem, né? Tem aquelas pessoas que a gente chega e se sente bem só de olhar para a pessoa, só de estar na presença dela. São pessoas que conseguem transmitir coisas boas porque estão em paz consigo, né? Podemos dizer que tem também fé firme, né? E tem a plena consciência do seu valor, da sua capacidade, né? Conforme a parábola dos talentos, né? Deus vai nos dar os nossos dons conforme a nossa capacidade. Ou seja, a partir do momento em que a gente consegue entender qual é o nosso valor para a sociedade, para a humanidade, a gente vai baixar a nossa cabeça humildemente, com a ajuda de Deus, e vai trabalhar pelo bem de todos, né? Nós encontramos na doutrina espírita muitos ceareiros que dizem eu vou me dedicar até aqui, eu estudei um pouquinho de espiritismo, mas para mim já não serve mais. Não é nenhuma crítica a quem abandona a doutrina espírita, abandona a Igreja Católica, a congregação evangélica que se filie, não é nenhuma crítica, mas é que nós vemos muitos que chegam com aquela paixão, aquela volúpia de criar, de produzir dentro de um meio religioso e abandonam para o nada, vão para seguir crença alguma. E nós, às vezes, paramos para pensar assim, o que de fato esses irmãos conseguiram aprender, se diziam tão pregadores, né? Enquanto que alguns não vão a lugar algum e conseguem produzir muito mais benesses em prol do próximo do que aqueles que estão inseridos. Eu não estou nos excluindo disso, nós espíritas também todos estamos sujeitos, né? Estamos assim, recebemos muitas oportunidades e às vezes não produzimos o que poderíamos, né? Seguindo essa linha que tu trouxeste da parábola dos talentos, todos nós recebemos, mas a nossa produção às vezes está sendo meio escassa, né, Rafael? A questão toda é que nós vivemos num mundo material, né? E muitas vezes um mundo cheio de distrações. A gente veio para cá com um planejamento reencarnatório muito claro, né? Quando a gente estava lá. Mas a partir do momento em que a gente ingressou aqui no esquecimento do nosso passado, fica muito fácil se distrair com o plano material, com as benesses que a gente vê nesse mundo, né? É a tecnologia, é a fama, é o dinheiro, né? E aí, a partir daí, é que a gente vê quem é o verdadeiro ceareiro do bem e quem veio aqui realmente só para usufruir, né? Só para utilizar as benesses que esse mundo nos dá, né? Às vezes a gente mesmo chega na casa espírita, hoje eu vou só assistir uma palestra e ficar para o passe. Ótimo, beleza, a gente tá indo para tentar receber algo de bom, mas se eu tô há muito tempo assim, eu vou só assistir uma palestra e ficar pro passe, né? O passe aqui na nossa casa é espiritual, mas é o passe, a energia boa que a gente recebe no momento da prece, que é aquele momento que nós nos doamos, nós nos dedicamos para nós mesmos, né? Para receber as bênçãos, e eu tenho a oportunidade de doar. Por que eu não vou fazer isso? Mas é que a minha família não gosta, ou eu preciso me dedicar ao marido, à esposa, aos filhos. Claro que a gente precisa se dedicar, mas uma coisa não impede outra, né? E às vezes a gente coloca como um grande impedimento. Rafael, de uma maneira sucinta, é claro que é um tema que não se esgota, assim, porque é um assunto que dá muito pano para manga. Mas de uma maneira
bastante sucinta, como que nós poderíamos identificar o que é fé com obras? Além de tudo que a gente já abordou, como que eu posso produzir através da fé? Qual seria o melhor meio? Até os dias atuais, né, a fé ela somente foi entendida no seu aspecto religioso, porque Jesus nos mostrou a fé como uma alavanca poderosa, mas as pessoas só viram Jesus como chefe de uma religião. O Cristo que realizou milagres verdadeiros, ele nos mostrou por esses mesmos milagres o quanto pode um homem quando tem fé, ou seja, quando tem a vontade de querer e a certeza de que a sua vontade pode se realizar. Os apóstolos, assim como ele, também não fizeram milagres? E o que eram esses milagres? Se não efeitos naturais cujas causas eram desconhecidas dos homens da época, mas que hoje, em grande parte, se explicam e se compreendem completamente pelo estudo da ciência e do espiritismo. Então, a fé com obras, né, ela é a inspiração divina, né, que a gente precisa na nossa vida. Por exemplo, o gênio, né, ou aquele homem de muita inteligência, ele vai conseguir atingir o seu objetivo se ele tiver fé, porque ele sabe que pode e deve atingir a sua meta, e essa certeza vai dar para ele uma grande força. O homem de bem, né, que acreditando no seu futuro celeste, quer preencher a sua vida com ações nobres e edificantes, ele vai tirar a força necessária da sua fé. E aí então vão se realizar os milagres, né, da caridade, do devotamento e da renúncia. É isso que é a fé com obra. A mediunidade de cura é uma das maiores provas do poder da fé colocada em ação. É pela fé que ela cura e produz esses fenômenos que até então eram chamados de milagres, né? Se todos os encarnados tivessem consciência da força imensa que carregam dentro de si e quisessem colocar a sua vontade a serviço dessa força, seriam também capazes de realizar o que até então nós chamamos de milagres e que nada mais são do que um desenvolvimento natural dos dons e capacidades humanas. E nós observamos também que muitas pessoas dizem, eu tenho fé, eu faço o que eu posso, mas Deus não escuta as minhas orações. O que nós podemos dizer para pelo menos afagar o coração dessas pessoas, dar uma esperança, alguma coisa? Como que a gente pode orientar à luz do Espiritismo para aqueles que dizem que têm fé, mas que Deus não lhes escuta? Então, eu posso fazer isso com uma historinha? É uma história muito conveniente para isso. Então, um dia, um homem estava fugindo de um bando de ladrões que queriam matar ele. Então, ele estava correndo na beira de uma estrada e aí ele notou que tinha uma entradinha numa trilha que entrava para dentro do mato e resolveu pegar aquela trilha e se escondeu lá no escuro. E aí, no desespero, ele elevou uma oração para Deus. Pai Todo-Poderoso, por favor, faça com que 2 anjos desçam do céu e tapem a entrada dessa trilha para que esses bandidos não venham aqui me matar. O homem escutou então que os bandidos já estavam se aproximando da entrada da trilha e aí ele abriu os olhos e percebeu que surgiu uma aranha minúscula na entrada da trilha. A aranha começou a tecer uma teia lá na entrada e o homem, no desespero, elevou de novo uma oração para Deus. Pai, por favor, eu te pedi anjos e não uma aranha. Coloca um muro forte na entrada dessa trilha para não deixar que esses bandidos venham aqui me matar. E ele abriu os olhos então, já pensando que ia achar o muro que ele tinha pedido para Deus, mas ele viu só a aranha, que tecia tranquilamente a sua teia. Ele já esperava então só a morte, né, quando ele ouviu um dos bandidos falar. Vamos por aqui, por essa entradinha de trilha aqui. Aí um outro respondeu, não, tu não está vendo que tem até teia de aranha tapando a entrada? Ninguém passou por aqui. Vamos continuar procurando mais adiante. Então, pessoal, fé é crer no que não se vê, é perseverar diante do impossível. Às vezes, nós pedimos muros fortes para nós nos sentirmos seguros, mas Deus nos pede apenas que nós tenhamos confiança nele, para deixar que a sua grandiosidade se manifeste e produza algo como uma simples teia, que nos dá a mesma proteção de uma muralha. Então, nunca nos deixamos desanimar diante da luta, sigamos em frente, pois são nos momentos mais difíceis que nós podemos encontrar em Deus a nossa força. Ele sempre vai nos ouvir através da nossa oração. A questão é que às vezes a gente não sabe o que pedir, né? A gente pede a solução, ele não vai nos dar a solução, ele vai nos dar a força, a perseverança, a paciência, a inteligência necessária para que a gente encontre pelas nossas próprias forças o caminho, a saída, né?
Isso é maravilhoso, porque prova que Deus confia em nós, né? É. Rafael, já está na hora de encerrarmos o programa Terceira Revelação de hoje. Lembrando aos nossos telespectadores que podem ainda compartilhar esse vídeo e em breve ele vai estar disponível no nosso canal no YouTube, o canal Amigos da Caridade. Agradecemos a todos pela presença, pela companhia, especialmente ao Rafael Gomes, que esteve aqui conosco hoje, nos trazendo apontamentos tão interessantes para que a gente possa refletir sobre a nossa fé. Muito obrigada, Rafael, pela tua presença. Eu agradeço, então, o convite dos trabalhadores aqui da casa, agradeço a audiência de todos, aí, a paciência, a atenção de vocês, né? E desejo a todos nós que a luz, que a paz do nosso Mestre Jesus continue conosco durante esse sábado maravilhoso aí. Obrigada, Rafael, mais uma vez. Bem, próximo sábado tem mais Espiritismo para todos nós, com um convidado especial, José Ricardo Bueno. Não perca, continuemos todos na paz do Cristo. Eletricanoas, comércio de material elétrico, comercial e industrial. Fios, cabos, lâmpadas, disjuntores, contactores e relés. Eletricanoas, na Avenida Boqueirão 740, bairro Igara. Fone 30 31 31 30.